Eclesiastes é depois de Provérbios. Você vai abrir a sua Bíblia no meio, Salmos, Provérbios, aí temos aí Eclesiastes. O capítulo que nós leremos é o 5. O verso é a partir do 1. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Amém? Quem não achou pode acompanhar aqui, tá? Vai ser a mesma tradução. Diz assim a palavra do Eterno: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quanto a Deus, fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de poucos. O que votares, paga. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consigas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi ele. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque com a multidão dos sonhos a vaidade, assim também as palavras, mas tu teme a Deus. Amém? Feche teus olhos, abaixa a cabeça e vamos lá. Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa, em tua presença nesta hora. Obrigado, Senhor, por cada hino, por cada louvor de adoração ao teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui nesta hora, Pai. São pessoas, Pai, extremamente preciosas, abençoadas e amadas pelo Senhor. Querido Senhor, Espírito Santo de Deus, ó amado, precioso Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque podemos sentir, Senhor, a unção sendo derramada sobre as nossas vidas. Podemos sentir esta unção fluindo no nosso interior, como mananciais de águas vivas. Podemos sentir esta presença gloriosa passeando, Senhor, ó Deus, nesta casa de oração, Senhor. Faz do teu jeito e da tua maneira, continua movendo, Senhor, conforme tu quiseres. Nos pastoreia, Senhor, conforme o teu desejo, o teu querer. Nós nos rendemos, nos sujeitamos a Ti, ao teu senhorio e ao teu pastoreio. Amado, precioso Espírito Santo de Deus, que nos conduza cada vez mais em triunfo e glória à presença do Senhor Jesus, o Rei dos Senhores. A presença do Pai, a tua presença, Santo Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, ao nosso Deus, a honra e a glória e o louvor e toda a adoração. Amém? Queridos, essa noite eu quero meditar um pouco com a amada igreja sobre esse texto, pois esse texto que nós lemos faz uma exortação a nós, uma exortação para o nosso crescimento, uma exortação para a nossa edificação, um crescimento para a nossa educação espiritual. O texto fala: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus.
Esta é uma mensagem que precisa ser pregada, precisa ser repregada, precisa ser ministrada a pequenos, a grandes, a todos. Mas é uma palavra que fala a respeito do nosso comportamento diante do Senhor, nosso Deus, que é todo-poderoso, que é santo, que é justo. E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão fazendo separação entre aquilo que é santo e aquilo que não é santo. E por causa dessa falta de discernimento, e por falta de sabedoria celestial e de comunhão com Deus, muitas pessoas estão vivendo uma vida de derrota, estão vivendo uma vida de enfraquecimento espiritual. Alguns chegam até mesmo a se desviar, e outros ainda chegam a lugares piores, que é a apostasia. Isso é muito sério. Quando nós deixamos de guardar os nossos pés ao entrar na casa de Deus, e quando nós não temperamos a nossa boca, nós estamos então caindo em lugares espargadios e perigosos. Porque uma coisa é quando a pessoa ela começa a perder o temor de Deus, as coisas de Deus, de tudo que diz respeito ao Senhor. Ela se enfraquece, como eu digo. Alguns chegam até mesmo a desviar. E quando a pessoa desvia, sai da presença de Deus, ela, por mais que ela esteja fraca, ainda há uma chama de temor dentro dela, e ela sabe que está fazendo coisas erradas. Ela sabe que precisa mudar de vida, ela sabe, mas por muitos motivos, não faz. Precisa e carece até mesmo de oração, de intercessão, para se fortalecer e se renovar. Mas quando a pessoa está tão ruim, que chega a apostatar, essa pessoa não só ela não tem mais temor nenhum de Deus, porque ela nem é mais considerada desviada, mas sim alguém que não tem mais como ser restaurada, porque perdeu todo o temor do Senhor. Perdeu toda a sua reverência. E reverência é temor, é respeito, é zelo pelas coisas de Deus. Um apóstolo chega até o ponto de fundar uma religião, fundar uma doutrina para satisfazer os seus próprios interesses e desejos, e ensina e arrebanha centenas ou às vezes milhares de vidas que estão da mesma forma e da mesma maneira que ele. Por que existem tantos falsos profetas? Porque a mensagem que eles trazem agrada o coração dessas pessoas. Porque muitas pessoas torcem o nariz para quando é pregado sobre arrependimento, santidade, porque isso nos confronta. Isso bate de frente com a nossa natureza caída, com a nossa natureza pecaminosa, e isso nos mostra que nós precisamos nos arrepender, nos humilhar, descer ao pó, para que o Senhor possa então trabalhar em nossas vidas. E existem pessoas que estão tão ruins e apostataram tanto da fé, que essas pessoas, por mais que saiam a elas, a palavra de Deus já não surge mais efeito em seus corações, porque lhe faltou o temor, não existe mais temor. Coloque em Hebreus, parece que a palavra vai falar, Hebreus capítulo de número 6. Hebreus 6, a partir do verso 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e
provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vituperio. Então a Bíblia ela fala que existem graus aonde não há mais uma pessoa ser salva. Não há mais uma pessoa voltar aos caminhos do Senhor. Este é o apóstolo, pois o seu Deus é o próprio vento, pois ele só está interessado em si próprio e não tem nenhuma reverência, não tem nenhum temor da parte de Deus. E a Bíblia, no texto que nós lemos hoje, ela nos traz a mim, a você, uma exortação, porque essa exortação, como eu disse, é algo que precisa estar dentro de nós, ardendo como um fogo, para que a gente não venha perder jamais a nossa reverência, o nosso respeito a Deus, a tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. E é tremendo que aqui a palavra fala: olha, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Glória a Deus. Porque por mais que nós que somos templo, que somos morada do Senhor Espírito Santo de Deus, por mais que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode ter comunhão com o Senhor, mas o Senhor, Ele fundou um lugar aonde todos os salvos devem se reunir. Jesus, Ele fundou um lugar onde nós pudéssemos estar reunidos como Santa Assembleia para adorarmos e bendizer o seu santo nome. E todo lugar separado para isso é um lugar santificado. É um lugar onde a presença de Deus não só apenas visita, mas também habita. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela habita no nosso meio, e tudo que tem dentro deste lugar é separado para uso exclusivo de adoração a Deus, do culto a Deus. Não foi feito para outras coisas. Os instrumentos que estão aqui são instrumentos dedicados à adoração a Deus. Não são feitos para tocar outros tipos de músicas, para serem levados a lugares, as cadeiras, enfim, tudo que há dentro da casa do Senhor, neste lugar que é físico, é consagrado a Deus. E nós devemos zelar por tudo. Sabe por quê? Porque se você não zela pelas coisas que você vê, que Deus separa para você adorar e exaltar, como é que você vai ter zelo pelo Senhor? Se você entra de qualquer jeito na casa de oração, na casa do pão, na casa de misericórdia, na casa de revelação, de cura, como é que você vai ter reverência com Deus? Eu tenho todo temor de Deus, mas não tem temor. Quando vem à casa de Deus, você está mentindo para você mesmo. Às vezes as pessoas vêm para a casa de Deus sem nenhum preparo, não se preparam espiritualmente. Passam o domingo inteiro fazendo um monte de coisa errada, e aí vem para a casa de Deus de qualquer jeito, e quer cultuar o Senhor e acha que está tudo bem. Não, você é só um religioso, você só é uma pessoa que veio para um lugar sem adoração. Não é o que Deus deseja, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala: guarda o teu pé, tenha respeito, tenha reverência, porque você não está indo a um show, não está indo a um shopping, você não está indo a um restaurante, você está indo à casa de Deus. Jesus, ele ia nas sinagogas, sim ou não? Todo sábado Jesus estava na sinagoga.
Jesus ia ao templo, sim ou não? Todas as vezes que tinha santa convocação, que tinha as festas, Jesus estava onde? No templo. Por que nós não vamos à casa do Pai? Por que vamos de qualquer forma na casa do Pai? Porque não nos preparamos para vir na casa de Deus. Ah, é só mais um culto. Eu não gosto muito particularmente de falar isso. Eu até me policio de falar assim. Porque para mim, falar mais um culto não é que não é errado. Para mim, particularmente, eu acho que é uma coisa comum falar, olha, mais um culto. Para mim, eu acho algo muito comum. Porque para mim, um culto, ele é único. Um culto é um momento único aonde eu estarei glorificando e exaltando o nome do Senhor meu Deus. Então sempre quando eu vou à casa do meu Pai, sempre que eu venho na igreja, eu venho para o culto de adoração ao Senhor Jesus. Porque eu tenho para mim que esse momento, eu tenho para mim que a vida dos irmãos, das irmãs, eu tenho para mim que esse momento onde nós estamos aqui não é uma coisa comum, é uma coisa especial, é um momento extremamente especial. Por isso eu me policio. Ele não está falando assim, não estou repreendendo os irmãos, mas preste atenção, eu particularmente, eu acho que todo o culto, ele é único e ele é especial, e nós temos que nos preparar para vir a este culto. Temos que nos preparar espiritualmente, temos que nos preparar na nossa alma, nos nossos sentimentos, para chegar diante da casa de Deus, para pisar por estas portas com alegria, com desejo, com fome, com sede, porque eu estarei participando de um momento especial e único na terra. Porque Deus, como eu já tenho ensinado, Ele faz nova todas as coisas. Então todo culto Deus está fazendo algo novo. Toda reunião, toda adoração, o Senhor está realizando coisas novas em nossas vidas, quer nós percebamos, quer nós não percebamos. Deus está realizando coisas grandes, coisas novas, e para isso nós precisamos aprender a ter, sabe, uma necessidade de ter reverência, de preparo, para poder então adorar ao Senhor, não vir de qualquer forma despreparado, mas vir preparado para momentos especiais na presença de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos exemplos de pessoas que trataram as coisas de Deus de qualquer jeito e por causa disso foram penalizados. Quer ver um exemplo? Quem conhece a história do rei Uzias? O rei Uzias, ele reinou em Judá, ele buscou o Senhor, mas houve um momento que o rei Uzias, ele se ensoberbeceu, ele ficou soberbo, e ele achou que ele podia tudo, até mesmo fazer aquilo que Deus não deu a ele a oportunidade de fazer. Ele pegou um incensário e ele adentrou no templo do Senhor para queimar incenso no templo do Senhor de qualquer jeito, e o sacerdote falou: olha, não pode, você está fazendo coisa errada. E ele não quis ouvir a palavra dos sacerdotes de Deus, e ele então, quando acendeu o seu incensário, o que aconteceu com ele? Deus feriu o rei Uzias com lepra. Vocês já ouviram na Bíblia o nome Uzá? Sabe quem foi Uzá? Uzá foi o homem que foi fulminado porque tocou na arca de Deus. Quando o rei Davi estava levando a arca,
colocaram a arca em cima de um carro de boi, e aquele homem usado, então, ele colocou as suas mãos na arca da aliança, porque o carro chacoalhou, a arca chacoalhou no carro de boi, e aquilo fez a ira do Senhor se acender, e ele morreu instantaneamente. Pela imprudência dele. Você já ouviu falar de Nadab e Abiú? Sabe quem foi Nadab e Abiú? Foram filhos de Arão, sacerdotes que foram também consumidos pelo fogo, porque não tiveram temor de Deus. Apresentaram diante do altar do Senhor fogo estranho. E aí elas de novo se acenderam e o fogo do Senhor os consumiu. Você vai olhar na Bíblia, você vai ver exemplos como esses, aonde a pessoa, por falta de reverência e temor de Deus, elas então foram castigadas. O que aconteceu com Herodes não deu glória a Deus, foi ferido, o anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes diante de todos. Todos viram os vermes comendo a carne dele, gritantes, debatendo de novo, por falta de temor de Deus. E eu digo hoje, e nós? Será que nós não precisamos renovar o nosso temor ao Senhor? Ou será que nós estamos vindo para a casa do Pai preparados para adorar? Será que esta palavra guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus? Nós estamos nos esforçando para cumprir? Ou você olha, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Nós temos que fazer uma avaliação dessas vidas. Eu já contei aqui várias vezes com os irmãos, né? Que quando nós tínhamos um comércio, na época a gente ainda nem era cristão, e aí então mal o pessoal que ia para a igreja, eles passavam lá para comprar bala, para comprar um drops, alguma coisa, e aí então, antes de ir para a igreja, o irmão ia lá, pegava 10 centavos, estava na época 3 balinhas, aí ele mesmo se servia, pegava 7, 8, 10 balas, enfiava a mão no pote assim, jogava no bolso, toma 10 centavos, e aí ia para a igreja. Mas que pode? Antes de ir para a casa de Deus, você cometer um ato, um roubo, porque você pegar o que não é seu é roubo. O irmão, todo domingo ele roubava antes de ir para a igreja. Você acha que é temor numa situação dessa? Eu me lembro de um casal que era muito vinculado, que passava o dia no bar, bebendo, e aí quando passava um irmão da igreja deles, a mulher que era muito desbocada gritava: eu bebo mesmo. Depois da igreja à noite eu sabateio, falo em língua e trago de revelação. E ela achava que, pelo fato de ter algum dom, Deus estava dando o aval para ela poder se embriagar durante o dia e à noite ir para a igreja. Então tem tantas situações, se nós pararmos para analisar em nossas vidas, nós vamos ver que nós precisamos ter o máximo de cuidado, porque as coisas de Deus é santa, as coisas de Deus, sabe, são especiais, as coisas de Deus, elas são importantes para as nossas vidas, e não podemos fazer de qualquer forma. Como eu disse, se nós não temos reverência para estar reunidos na casa de Deus, como é que a gente vai ter reverência? Dizer que temos reverência e temor de Deus, se nas pequenas coisas não demonstramos reverência.
quando entrarmos na casa de Deus. E a Bíblia ela fala que nós precisamos chegar diante de Deus de que forma? Com o coração quebrantado, com o coração contrito. Não é isso que a palavra ensina? Foi o Salmo 57, 17. Perdão, 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Como devemos nos preparar? Vindo à casa do Pai com um coração contrito, um coração quebrantado. Porque um culto de adoração a Deus, como que ele vai ser gerado dentro de nós? Através de intimidade, da nossa intimidade diária e cotidiana pelo Senhor. Porque, como foi ensinado aqui, nós somos uma morada aonde Deus habita. E que tipo de morada nós somos? Uma morada empoeirada, suja, cheia de coisas ruins, porque a unção do Senhor Espírito Santo, a presença do Senhor Espírito Santo em nós, torna esta morada limpa, esta morada pura. Mas se esta unção ela não está vindo sobre nós, o que vai acontecer? A sujeira vai entrar, a poeira vai entrar, e aí a nossa casa fica como? Empoeirada, fica vazia, parece que não tem dono. E é assim que Deus quer, não. Então o culto, ele não se inicia quando se faz a abertura, mas se inicia na sua casa lá na segunda-feira, durante a semana inteira. E aí quando nós chegamos aqui com o coração quebrantado. E aí você chega aqui na casa de Deus com a consciência que você veio aqui com um propósito exclusivo, que é adorar e exaltar o nome do Senhor. Um exemplo que eu amo na Bíblia, que eu adoro na Bíblia, é o exemplo de Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Jesus constantemente estava indo na casa deles. A Bíblia fala que Jesus era amigo daquela família. E teve um desses dias que Jesus foi à casa de Lázaro, de Marta e Maria. E assim que Jesus chegou lá com seus discípulos, com toda aquela multidão que acompanhava Jesus, Maria, ela largou tudo e procurou o melhor lugar para se sentar aos pés do Senhor Jesus. Ela não se preocupou que a sua casa tinha convidados, não se preocupou em preparar algo para depois o Senhor se alimentar, não. Ela deixou tudo de lado para ficar ali junto com o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que em contrapartida, Marta ficou ansiosa, andava para lá e para cá, ficou nervosa, não aproveitou a oportunidade, ainda reclamou com Jesus: Senhor, o Senhor não está se importando de eu fazer todas as coisas aqui, correr para lá e para cá, para depois servir, aí uma refeição, isso e aquilo e tal? Jesus falou para ela: Marta, você está ansiosa, você está fatigada, eu escolhi a melhor parte. Que parte nós estamos escolhendo? A melhor parte, ou nós chegamos na casa de Deus ansiosos, ociosos, chegamos já pensando em ir embora? Espero que o culto hoje termine o horário. Querem precisar ir para casa. Acho que uma janta gostosa, nem vou ir para cantinho, não sei o que lá. Amanhã, segunda-feira, tem tanta coisa para resolver no trabalho, ou mesmo no culto, pensando em coisas. Será que nós estamos prestando um culto ao Senhor?
Será que nós estamos com o coração quebrantado? Será que nós estamos guardando o nosso pé, agindo desta forma? É claro que não. Eu estava meditando a respeito disso e o Senhor Espírito Santo me levou a fazer uma conta. Eu falei, Jesus, misericórdia das nossas vidas. Nossa semana tem 168 horas. Uma semana, né? 24 vezes 7 dá 168 horas. Dessas 168 horas, nós tiramos 2 horas e meia, mais 3 horas para vir na igreja. E mesmo assim, dentro dessas 3 horas, nós não conseguimos dar atenção total para Jesus. Ficamos preocupados lá fora, ficamos preocupados com tantas coisas, e em vez de escolhermos a melhor parte e estarmos totalmente assim como Maria, aos pés de Jesus, ouvir o Senhor, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, coração aberto para receber. De 168 horas, nem 3 horas completa, 2 horas e meia completa, na maioria das vezes as pessoas não conseguem dar a Jesus um dia. Quando a Bíblia fala, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, está dizendo para mim, olha, nós precisamos apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Temos que chegar ao Senhor com verdadeira adoração, para não dar a Ele um culto cheio de hipocrisia, falando tantas coisas e não cumprindo nada. Coloca Romanos 12, 1. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. A Bíblia tem que falar que nós devemos nos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí também tem que falar, olha, porque esse é o nosso culto racional. É um culto com entendimento, é um culto com sabedoria. Porque quando você não se apresenta a Deus santo, quando você não se apresenta a Deus como um sacrifício agradável a Deus, como é que você está cultuando ao Senhor? Nem você entende, nem você sabe. Mas quando você se dedica a Ele com todas as suas forças, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, e você protege a tua vida, você protege a tua espiritualidade, você protege a presença de Deus em você, você então entra na presença de Deus com reverência, e aí então você pode se apresentar a Deus em espírito e em verdade. Você e eu saímos do âmbito físico natural e entramos no âmbito espiritual, porque aí então você vai se render ao senhorio dele, você vai se render ao Senhor Espírito Santo, e você então estará cultuando ao Senhor. Tem muitas coisas que muitas vezes, né, a gente não percebe. Mas quantas vezes as pessoas saem de um culto e perguntam para ela, olha, que louvor cantou hoje? Que palavra foi ministrada? E a pessoa, não sei, não lembro.
Isso nos demonstra o quê? Demonstra que a nossa atenção não estava totalmente em Deus. Estávamos vagueando com o nosso entendimento. Não estávamos nos apresentando ao Senhor como um sacrifício agradável e santo a Ele. Não estávamos adorando o Senhor em espírito e verdade. Eu quero ler uma frase aqui do Paul Walsh. Fala assim, ó: entrar na casa de Deus com reverência é reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez diante dele. Porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Que a misericórdia de Deus nos alcançou, o sangue de Cristo nos fortaleceu, nos reviveu, nos deu vida, e pelo sangue dele nós podemos chegar ao Pai, abrir a nossa boca e falar com Deus. Abraão, o amigo de Deus, não ousava falar com o Senhor. Ele fala: Senhor, não se ire. Mesmo eu sendo pai cinza, ousava falar com o Senhor, o próprio Abraão, e Deus descia na terra para falar pessoalmente com ele. E ele falava: Senhor, eu sou apenas pó e cinzas. E hoje nós podemos falar com o Pai pelo livre acesso, o novo caminho, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador. E perdemos muitas vezes a oportunidade de adorar a Deus, porque os nossos pés não estão sendo guardados, porque estamos relapsos, dispersos, estamos pensando em tantas coisas, enquanto Deus está falando, enquanto Deus está ministrando, enquanto o Espírito Santo está movendo em nosso meio, estamos desapercebidos. E aí então o texto ainda vai trazer uma exortação ainda mais firme, vai falar: olha, tenha cuidado com a tua boca na presença de Deus. Por que será que a palavra do Senhor nos dá essa exortação? Porque sabe, né? Muitas vezes nós somos linguados demais. Olha o que diz o verso 2 do nosso texto. Eu vou ler o verso 2, o verso 6 e o verso 7 de Eclesiastes. Não precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu está na terra, assim sejam poucas tuas palavras. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por qual razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com a nossa vida. Eu gosto muito da epístola de Tiago, porque Tiago ele vai na ferida, não só com culpa, mas ele pisa perto para a gente aprender. E Tiago fala que a língua é um mal incontrolável, cheio de pressões, é um fogo que incendeia. E ele fala: com a sua boca você bendiz a Deus e amaldiçoa os homens. E aí ele termina dizendo, né? Olha, pode uma fonte dar água doce e água amarga? Não, só dá um tipo de fonte. Assim a nossa boca precisamos aprender a guardar a nossa língua, para que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, para que não venhamos a mentir na presença de Deus. Você sabia que muitas vezes a gente mente na presença de Deus? Fala: Deus, eu te amo e farei tudo para te servir. Aí o que acontece? Você saiu daqui, aí tem a oportunidade de servir, de lutar contra o pecado, aí você não faz. Mentira isso. O texto fala: não votes
lá no verso 5, melhor é que você não vote do que votar e não pagar o teu voto. O que é o voto? O voto é uma promessa que você faz com Deus. Quando você vota, você está fazendo um compromisso com Deus. Eclesiastes 3:5, lá, melhor que não vote do que votar e não cumprir. Então você faz um compromisso com Deus, é um voto, e aí você não cumpre. E aí tem pessoas que falam, ai Deus, me perdoa. Aí a Bíblia fala assim, né? Não consinta que a tua boca pegue, né? Verso 6, hein? Diga diante do anjo que foi ele, porque tudo que você fala, e eu nós falamos, o anjo do Senhor ouve e anota. Sabe como é que chama um anjo que anota tudo? Chama-se anjo escriba. Ele anota todas as coisas. Nós temos um livro. Tem um livro que tem o teu nome. Tem um livro que tem o meu nome. Quando Davi, ele está lá no Salmo 51, né? Ele fala que o Senhor lá nas profundezas já o conhecia. E no seu livro escrevia tudo ao nosso respeito. Está escrevendo. Por isso nós temos que vigiar com a nossa boca. Temos que vigiar para não pronunciar palavras que desagradem o Senhor. E todos nós falamos palavras, escapa palavras, e temos que vigiar. Principalmente dentro da casa de Deus. Sabia que tem pessoas que falam besteira dentro da casa de Deus? Até palavrão. Por mais que você fale baixinho, por mais que pense ali baixinho, Deus ele está ali dentro, está ouvindo, está sabendo de tudo. Numa ocasião, eu lembro que eu estava fazendo um culto de oração. Eu me lembro que nesse culto de oração, o Senhor me deu uma visão no meu filho. Pessoas que estavam totalmente dispersas na oração, e estava havendo um momento que estava tendo ali um conflito espiritual, uma guerra espiritual, e as pessoas estavam dispersas ali. E eu via ali então os espíritos malignos, você chegando perto daquelas pessoas, ali encostando perto daquelas pessoas. Eu virei e disse: olha, toma cuidado, presta atenção, está a presença de Deus. E eu vi nitidamente, o Senhor fez ouvir que cada pessoa, ela no seu pensamento, ela falou, ela pensou e ouviu, em voz auditiva, palavrando para a pessoa falou. E aquilo me deixou, né, perturbado. Eu falei: Jesus, como é que pode? Aí você vai implorando lá as pessoas lá no meio do culto, uns dando glória a Deus e outros xingando Jesus. Outras pessoas falando mal de Jesus, dizendo que Jesus era anátema, enquanto pessoas estavam dando glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala para nós termos cuidado também com a nossa língua, com as nossas promessas, a tudo aquilo que nós tivermos diante de Deus, porque se não guardarmos o nosso pé ao entrarmos na casa de Deus, se não guardarmos o nosso pé com tudo que diz respeito ao Senhor, as coisas de Deus, a nossa vida, nós não teremos reverência. Por mais que você e eu falamos: eu temo o Senhor, eu amo o Senhor, eu respeito o Senhor, mas os nossos frutos que vamos apresentar diante de Deus vão ser a prova viva de que estamos errados. Em vez dos frutos saírem perfeitos e agradar o Senhor, ele vai ver frutos defeituosos, cheios de bicho, e ele simplesmente vai lançar fora esse fruto. Mas Deus deseja que o meu fruto, o teu fruto, seja um fruto lindo, um fruto saboroso, um fruto que encha os olhos do Senhor, para que Ele possa recolher, para que Ele possa se alegrar com a minha vida, com a tua vida. Porque Deus não deseja só que você nos apresentemos a Ele,
né, uma liturgia. Não, além da sua presença, Deus ele deseja que você se apresente que nós apresentemos a Ele de uma forma aonde o céu será traído na terra, aonde não precisamos fazer nenhum esforço, só de estarmos juntos, sem palavras, sem canções, só de estarmos aqui, o céu se abre, porque eu e você estamos tão em sintonia com o Senhor, tão dentro imerso da unção do Senhor, que a glória de Deus, ela flui naturalmente. Então o nosso culto a Deus não passa, não será só um cumprir individual, uma liturgia, mas será então um ritual, uma liturgia cheia da glória, cheia da presença, onde todos serão tomados, onde todos serão impactados, onde todos sentirão de forma palpável a presença, a glória de Deus. Isso é tremendo. Vê uma coisa maravilhosa que chamou a minha atenção há 2 sextas-feiras atrás. A apóstola Elise e eu, nós viemos aqui da igreja e precisava limpar a igreja, antes do culto da oração. E aí então a apóstola pegou e começou a varreu a igreja inteirinha, deixou a igreja limpinha, e ela falou: pega as cadeiras e algumas cadeiras, que a gente faz um ciclo aqui, e nós então oramos aqui. Eu vim aqui nesse mesmo lugar aqui, comecei a arrumar cadeira, peguei uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras, não tinha nada, ela tinha acabado de varrer. E aí então quando eu fui pegar a minha Bíblia para pôr aqui, no meio do círculo, tinha uma pena branca, pequena, fofinha. Eu falei: olha, amor, olha que tremendo aqui, apareceu aqui uma pena branca. Ela falou: olha, acabei de varrer, não tinha nada. Eu falei: eu sei, eu estava aqui, eu estava arrumando aqui, não tinha nada. Quando eu me virei para pegar a Bíblia que estava aqui para colocar aqui, tinha lá uma pena. Porque os anjos do Senhor estão ocupados. E muitas vezes Deus nos presenteia com sinais, para que nós nos lembramos que a glória dele está neste lugar, que a glória dele se manifesta em nossas vidas, e Deus tem prazer em manifestar a glória de Deus a nós, e nos presentear com a sua glória, com a sua presença. Isso é tão gostoso, é tão maravilhoso em saber que Deus, Ele deseja que nós saibamos, que nos lembremos sempre que Ele nunca nos abandona, que Ele nunca nos deixa. E quanto mais nos aprofundarmos, e quanto mais tivermos temor, e quanto mais zelarmos por Ele, mais Ele se revela, mais Ele abençoa, mais Ele nos usa, mais então Ele nos prospera, mais as coisas das nossas vidas dão certo. Mas se nós queremos mais de Deus, eu, você, nós precisamos buscar mais, guardar mais o nosso pé, aumentar o nosso respeito, o nosso temor para com o Senhor, se aprofundar ainda mais e nunca ter como comum aquilo que é santo, aquilo que é separado, aquilo que é para a adoração do nome do Senhor nosso Deus. Guarda o teu pé quando entrar no carro do Senhor. Toma cuidado com as tuas palavras, com a tua boca, para que nós não venhamos nós mesmos, nos tornar réus. Depois a pessoa: foi o diabo. Não, fui nós mesmos, por favor. O diabo se aproveita das nossas fraquezas.
Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e Ele fica lá nos suplicando, né? Muitas vezes Ele fica nos suplicando lá, usando vidas, para ficar ligando, mandando mensagem. Nós estamos certos. Ai, aquela preocupação. Nunca mais eu tive, agora eu tive de novo na casa de Deus. É momento de orar. Ah, está dando dor de barriga. Ah, eu não vou orar. É isso e aquilo. Tudo para fazer o quê? Nos afastar da sua presença. Que esta palavra ela venha nos confortar. Antes de ministrar essa palavra me confrontou muito. Porque eu sei que eu preciso também melhorar muito para o Senhor. Eu preciso cada vez mais entrar em sintonia, entrar em comunhão com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está querendo mais das nossas vidas, deseja mais para cada um de nós. Para que nós venhamos a chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui preparado, Senhor meu Deus, para me apresentar a Ti, Senhor, como um sacrifício santo, vivo e agradável, com o coração quebrantado, Senhor, pronto, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Amém? Deus abençoe a igreja, que Deus nos ajude a cada dia mais a estarmos, sabe, limpos de coração, cada dia mais com temor e tremor diante de Deus, porque a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos fazem o quê? Desprezam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam. Não há tolo aqui, só há gente sábia aqui, só há gente que tem temor do Senhor. Então, cada dia mais nós seremos pessoas sábias, cada dia mais nós cresceremos em graça e conhecimento